ok? Ele fala que quando nós operamos dentro dessa mente nossa fragmentada, que em outras partes do livro ele chama de mente preocupada, o nosso raciocínio é lento e disperso, a gente fica muito distraído e a gente se perde no que a gente está fazendo. Estratégia aí, mais uma estratégia que ele dá: desviar a atenção do que não tem controle para o que a gente consegue controlar. E é interessante porque ele conta a história de um pai e uma mãe que estavam lidando com uma filha terminal e o foco deles por um tempo estava tão em tentar fazer com que essa menina se curasse, mas finalmente quando eles entenderam que era uma doença terminal, o foco deles saiu no controle daquilo que eles tentavam ter o controle sobre uma coisa que eles não tinham como controlar, que é se a menina seria curada ou se não seria curada, se o tratamento que eles estavam fazendo daria ou não resultado, e aí passaram a focar no amor e no relacionamento com ela. E aí, isso é o que eu consigo lidar, isso é o que eu consigo controlar. Eu consigo mover as minhas ações para dedicar amor à minha filha, mas eu não tenho controle sobre se ela vai melhorar ou não. Então é algo que traz felicidade e bem-estar para nós, e eu achei muito bacana esse exemplo. Ele fala que por trás, isso aí é um princípio, tá? Por trás de cada emoção é sempre um pensamento que gera sentimentos, e isso tende a ser um círculo vicioso. Ele fala assim: o controle contém elementos de guerra, por isso que ele não leva à expansão do amor. Por isso que o ideal é que a gente abra mão do controle. Uma outra estratégia aqui que ele fala, olha, outra estratégia: tornar um pensamento preocupante consciente. Na verdade, ele fala o seguinte, que os pensamentos que geram os sentimentos, geram as nossas reações ruins, quando eles se tornam conscientes, quando a gente percebe qual é o pensamento e identificamos que é ele que está causando essa reação, a gente consegue ter controle sobre ele, ou a gente consegue barrar esse pensamento. Enquanto esse pensamento vem de forma inconsciente, eu tenho a reação, eu tenho uma ação ruim, então eu preciso procurar identificar realmente estes pensamentos para não ter as ações que têm me prejudicado. Ele tem uma definição, ele diz que projeção é ver e sentir o que acreditamos ser real. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente projeta na nossa mente. Uma coisa que ele fala e que bate muito com o pensamento que eu já tinha lido em outros livros que fazem esse tipo de reflexão. Ele fala que nós temos que aceitar em nós as imperfeições que nós vemos nas pessoas. Ou seja, ele fala que geralmente a gente se irrita com alguém e aí a gente fala, eu me irrito por causa daquela coisa que a pessoa faz ou daquele padrão de comportamento que ela tem. Na maior parte das vezes, quando eu me irrito com isso, é porque essa pessoa tem um padrão de comportamento que eu também tenho. E eu me irrito porque ela faz um negócio que eu também faço, que eu também não aceito nem em mim mesmo. E ele fala que é até interessante que a gente mantenha relacionamento com esse tipo de pessoa que nos deixa um tanto quanto irritados, porque isso vai fazendo com que a gente identifique em nós mesmos aquilo que nos incomoda, e aí nós podemos, tornando isso consciente, nós podemos nos livrar desses pensamentos que muitas vezes nos afetam tanto a nossa autoestima, enfim, quanto também o lidar com outras pessoas. Eu acho tão bacana, ele fala que isso é uma frase que a gente deveria, no nosso dia a dia, repetir. Eu vejo o que decido e reajo como prefiro. É tipo uma palavra de comando assim para minha mente. Eu vejo o que eu decido, então tem que parar de ver e perceber e me irritar com certas coisas. Então eu vejo o que eu decido ver e eu reajo de maneira que eu prefiro. Eu também tenho, eu posso aprender a lidar com isso. Ele fala que quando você descobre o que provoca sentimentos em você, certos sentimentos ruins, você deve ter uma estratégia bacana, que você deve jogar ideias puras dentro da sua mente, lançar ou projetar ideias puras para encobrir as impuras. Ele fala considerar-se normal. Isso eu acho bem bacana. Ele fala assim, nós deveríamos sempre nos considerar normal e igual. Porque ele fala que até certas pessoas espirituais, que buscam a espiritualidade, elas muitas vezes, no foco delas de fazer o bem ou de fazer algo até mesmo para Deus, com o intuito de, olha, eu estou sendo altruísta, essa pessoa já, mesmo que de forma inconsciente, se coloca como superior às outras. E ele fala, o grande segredo para você deixar as coisas ir, para você não levar a vida tão a sério, para você ser mais feliz e se relacionar melhor também com as pessoas, é realmente você não deixar-se pensar ser superior do que alguém e nem inferior, porque as duas coisas são ruins. E ele falou que o ser humano ou ele se acha melhor do que as outras pessoas, ou então ele se acha muito ruim e que todas as outras pessoas estão acima dele. As duas coisas são extremamente péssimas. O que nós devemos fazer? Devemos buscar trabalhar nosso padrão de pensamento
para entender de que todos somos normais e iguais uns aos outros. Eu não sou superior a ninguém e nem inferior. Isso vai me tornar uma pessoa muito mais feliz. Eu vou terminar esse vídeo falando de algo que ele fala que praticamente é a única regra. Ele fala praticamente, possivelmente é a única regra da vida. Quando nós estamos relaxados e flexíveis, nós somos mais felizes. Então, se nós buscarmos estar sempre em um estado de relaxamento, não relaxamento de folga, de não faço nada e tal, mas estar mais relaxado, com a mente mais tranquila e buscar essa flexibilidade nas minhas ações, nos meus relacionamentos, nos meus padrões de comportamento, eu com certeza serei mais feliz. Não leve a vida tão a sério, deixe as coisas irem. Gostei do livro, achei bom, tirei muitos aprendizados dele. Espero que você tenha gostado das dicas que nós demos aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Se você acha que esse conteúdo que a gente compartilhou a respeito do livro Não Leve a Vida Tão a Sério pode servir para alguém, pode servir para dar algumas dicas para alguém se ser mais feliz, se livrar desse círculo vicioso de certos padrões de comportamento e emoção. Enfim, indique. Se você está passando por esse vídeo, curtiu o que a gente conversou aqui com vocês, a nossa comunicação, você curtiu o conteúdo, inscreva-se no canal. Vamos que vamos, tamo junto, venha fazer parte dessa família, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e na próxima semana nós temos vídeo novo. Um grande abraço, Deus abençoe e até mais!